Bom, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco do cenário econômico. Na realidade é para fazer uma update, ou seja, dar uma reavaliação do que tem acontecido no cenário econômico. Vamos começar falando sobre o orçamento e aquilo que nós falamos várias vezes sobre a possibilidade da extensão do auxílio emergencial. Felizmente, foi aprovada a extensão do auxílio emergencial, vão ser aí 4 parcelas de entre 150 a 375 reais, a maior parte é 150, vai atender 46 milhões de trabalhadores ou informais, isso é um custo de 44 bilhões. Isso a gente até já sabia mais ou menos, só que tem um problema, vai ser crédito extraordinário, ou seja, vai furar o teto de gastos, apesar de não ter problemas em termos de responsabilidade fiscal, porque o Congresso aprovou aquilo como se não fizesse parte do teto de gastos. Mas tudo bem. Só que acabou surgindo um outro problema aí. Qual o outro problema? Das emendas parlamentares. O Ministério da Economia já sabe, sempre deixou uma gordura de mais ou menos 20 bilhões de reais em relação para acomodar emendas parlamentares. Só que essas emendas parlamentares, que era para ser de 16 bilhões, já está praticamente em 31 bilhões. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Existe um sério risco do Congresso querer aprovar um cenário de calamidade pública. Mas não estamos numa calamidade pública, não. Ao aprovar o cenário de calamidade pública, aí vai passar tudo. Aí vai poder gastar à vontade, principalmente com emendas parlamentares, para ajudar currais eleitorais de alguns deputados, senadores, etc. Isso é um risco justamente para o nosso risco fiscal e para a nossa taxa de juros. Outro ponto que eu gostaria de colocar é sobre o desemprego. Nós ouvimos muito falar que o desemprego está 14%. Cuidado com esse número. Cuidado. Não estou dizendo que é um número mentiroso, não é isso. Mas o IBGE deixa bem claro. Os desalentados, o que são os desalentados? Aqueles que não estão procurando trabalho porque acham que não vão conseguir, eles não entram no cômputo de desempregado. Ou seja, eu tenho tanta certeza que eu não vou achar emprego que eu nem sou considerado desempregado. Agora, se eu colocar esses desalentados dentro do cômputo de desempregados, o número de desemprego não é 14%. Já é 20%. Então, você tem 20 milhões de pessoas absolutamente desempregadas. E se eu pegar ainda aqueles que estão subempregados, que gostariam de trabalhar mais, mas estão trabalhando só 2, 3, 6 horas, o montante aí vai para 32 milhões de desempregados e subempregados. Em relação à vacinação, não precisa dizer que nós poderíamos estar muito mais rápido. Vacinação tem a ver com a economia? É claro. Você acaba percebendo que aí não é nem questão de governo estadual, governo federal. O próprio setor privado acaba se autoimpondo lockdown. E quando ele se autoimpõe lockdown, com 4 mil mortes, isso no final das contas você não vai no shopping, não compra, isso afeta o comércio. Então a vacinação precisa ir mais rápida na segunda dose, que nem está indo nos Estados Unidos. E no terceiro ponto é que por causa de tudo isso que nós estamos vendo, esse risco fiscal maior, esse risco da saúde maior, essa não lentidão, mas poderia ser mais rápido, a curva de juros que eu sempre falo para vocês, ela está se inclinando cada vez mais. Ou seja, não use a Selic como base de taxa de juros. A taxa de juro é aquela de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E só para você ter uma ideia, quando nós começamos a gravar aqui, se eu não me engano, a taxa de juros de 10 anos devia estar mais ou menos entre 7 e 7,25. Já está 9,41. O que isso significa? Para financiar o Brasil, em menos de 3 ou 4 meses, os investidores estão pedindo 2% a mais. E isso acaba batendo no custo do empréstimo bancário, ou seja, se eu consigo financiar 9,41, eu quero mais de vocês, então os bancos começam a querer ganhar mais dinheiro e as micro, pequenas, médias empresas acabam sofrendo mais. Do lado positivo, podemos citar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vacinação de vento e popa, o plano fiscal expansionista do Biden
de 1,9 mais 2 trilhões, ou seja, vão ser 4 trilhões, está parecendo que a economia norte-americana vai ficar superaquecida no segundo semestre. Isso é bom, isso é mal? Veja, isso é bom por um lado porque me ajuda a também sair, eu posso exportar mais. É mal porque isso acaba suscitando pressões inflacionárias. Não pressões inflacionárias latino-americanas, mas alguma coisa entre 2,5, 2,35, 2,5. E o que acontece? Ora, se essa pressão inflacionária continua, como está continuando, a curva de juros, porque curva de juros existe em todo o país, a curva de juros dos Estados Unidos também inclina. Então, para 10 anos, o governo dos Estados Unidos já está pagando 1,7. E compensa mais você comprar um título público norte-americano do que ganhar dividendos das empresas norte-americanas, que a gente chama o dividend yield, dividendo por preço. Então pode ter uma migração da bolsa para fundos de renda fixa. Isso bate aonde? Acaba batendo no meu câmbio. Acaba por isso que se a gente vê aquela resistência para o câmbio não baixar de 5,50, etc. E o outro ponto positivo que eventualmente pode se transformar em negativo, China crescendo, commodity junto com os Estados Unidos, China crescendo, demanda por commodities metálicas, energéticas e de alimentos explodindo, isso aumenta o preço de commodities lá fora, junto com uma maior depreciação cambial minha. Então, inflação de alimentos é um cenário que veio para ficar. E se esse cenário veio para ficar, você já sabe o que vai acontecer com o Banco Central daqui para frente. Estimo que provavelmente até o final do ano a Selic vai bater 5,5% em meio a uma recessão. Ou seja, muito provavelmente o primeiro e segundo trimestre de 2021, o nosso PIB vai ter uma retração. E isso não é bom. Então eu estimo que, só para a gente colocar de uma forma bem direta, taxa de juro deve aumentar, desemprego deve aumentar, PIB, primeiro e segundo trimestre, por vários problemas como eu coloquei, devemos entrar em recessão. E o câmbio certamente continuará ainda pressionado e vendo até que ponto nós vamos continuar com essa falta de retidão fiscal. E mais ou menos é isso que eu gostaria de falar. Espero que com essas informações, sendo boas ou más, nós consigamos fazer novamente um plano de negócio cada vez mais assertivo e baseado no que eu digo, nos preceitos macroeconômicos. É aquela coisa que eu sempre falo, você pode ter uma sala maravilhosa, mas se o teto, ou seja, a macroeconomia não está boa, é difícil o teu negócio ir para frente. Então vamos dar uma olhada sempre na macroeconomia. Espero ter podido ajudar.